Hoje a gente vai tratar de uma jurisprudência recente do STF, que ela trata lá da desvinculação de receitas da União, a famosa DRU, que foi objeto de julgamento na DPF 523. Vamos dar uma olhadinha nele. Então o julgado diz: a repartição de receitas previstas no artigo 1572 da Constituição Federal não se estende aos recursos provenientes de receitas de contribuições sociais desafetadas por meio do Instituto da Desvinculação de Receitas da União, DRU, na forma do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Se você se sentir um pouco perdido ao ler esse julgado, não tem problema. A gente vai fazer agora uma revisão lá dos conceitos iniciais de direito tributário para que a gente consiga compreender adequadamente o que esse julgado trata. Então, o Código Tributário Nacional, a gente precisa lembrar que ele foi erigido à luz da teoria tripartite, ou seja, lá em 1966, quando o código ele foi publicado, vigorava a teoria de que existiam 3 espécies tributárias. Isso está previsto lá no artigo 5º do CTN, que dispõe que tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas, Bruno, o que isso tem a ver com a DRU? Bem, para a gente entender melhor a DRU, a gente precisa saber que, lá em 1966, o legislador constituinte ele não conhecia ainda as espécies tributárias em empréstimo compulsório, que foi previsto pela primeira vez na Constituição Federal de 88, e as contribuições especiais, que são o objeto dessa nossa discussão com relação à DRU. E, portanto, sendo 3 as espécies tributárias, a definição da natureza jurídica específica de um determinado tributo vai ser feita de acordo com o que o próprio Código Tributário Nacional estabelece. Mas conforme a gente vai ver adiante, esse critério não é suficiente para que a gente consiga distinguir as 5 espécies tributárias. Não, mas você não falou que são 3 espécies tributárias? Exatamente isso. O Código Tributário Nacional, que foi editado lá em 1966, ele prevê como espécies tributárias apenas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Você que é um aluno mais atento, né? Possivelmente você falou, mas eu já vi em algum lugar que existe a previsão de empréstimos compulsórios no Código Tributário Nacional. Se você disse isso, você está certo. O empréstimo compulsório está previsto expressamente no artigo 15 do CTN, mas aquela época em que editado o código, entendia-se que os empréstimos compulsórios eram uma espécie de imposto restituível. Portanto, se submeteria às regras dos demais impostos. Então, sabendo que lá em 1966, quando foi editado o CTN, 3 eram as espécies tributárias, para que a gente conseguisse definir qual é a natureza jurídica específica de determinado tributo, a gente poderia se valer tranquilamente do que dispõe o artigo 4º do CTN, que no caput prevê: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Perceba que até os 2 incisos que eles vêm a seguir eles são de certa forma desnecessários, já que se no caput ele diz que o que define a natureza jurídica específica do tributo é o fato gerador, tudo mais que vem adiante acaba por ser de certa maneira redundante, já que é o fato gerador o elemento distintivo das demais espécies tributárias. Mas a gente vai ver que esses 2 incisos aqui eles ganham uma importância maior à luz da Constituição Federal de 88. Mas vamos devagarzinho, vamos por partes. Vamos ver então o que o CTN prevê como sendo irrelevante. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Então é aquilo, se um determinado legislador ele dispuser que fique instituída a taxa que vai incidir sobre os proprietários de imóvel na zona urbana de determinado município. Ainda que essa lei diga que se trata de taxa, a gente sabe que a gente está diante de um imposto, porque ele tem a mesma base de cálculo e o mesmo fato gerador lá do IPTU, que prevê exatamente isso, que o imposto vai incidir sobre a propriedade de imóveis localizados na zona urbana. Outra coisa que o CTN nos diz que é irrelevante, e aí que entra um ponto muito importante, é a destinação legal do produto da sua arrecadação. E isso vai se tornar mais importante ainda quando a gente mais à frente
for analisar o contexto desse julgado do STF que trata da DRU. Por ora, guarde só isso. Quando o CTN foi editado, 3 eram as espécies tributárias. Então, para o CTN, vigora a teoria tripartite. Para o CTN, são só 3 as espécies tributárias e, com base no artigo 4º, era tranquilamente possível identificar a natureza jurídica específica do tributo. O que é natureza jurídica específica? É a espécie tributária em si. Então, com base no fato gerador, era possível saber se eu estava diante de um imposto, de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria. A pergunta que se deveria fazer em qualquer situação era: o fato gerador depende de uma ação estatal? Caso o tributo que estivesse diante de nós dependesse de uma atuação estatal, de pronto a gente já poderia dizer ou é uma taxa ou uma contribuição de melhoria. Para ser taxa, deveria ter um serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição caso de utilização compulsória, ou o exercício do poder de polícia, que são as duas modalidades de taxas, as taxas de serviço e as taxas de polícia. Se o fato gerador fosse a valorização imobiliária decorrente de a realização de uma obra pública, a gente estaria diante da contribuição de melhoria. Então, atuações estatais em direção ao contribuinte dão ensejo à cobrança de taxa e contribuição de melhoria. Olhando só para o fato gerador dessas duas espécies tributárias, a gente consegue diferenciar uma espécie da outra. Já os impostos não. Os impostos, eles independem de qualquer atuação estatal em direção ao contribuinte. Então, olhando para o fato gerador do imposto, que tributa as riquezas, a gente consegue ver que este independe de qualquer atuação estatal. Então, resumindo até aqui, em 1966, apenas olhando para o fato gerador da obrigação tributária, era possível a gente distinguir tranquilamente diante de qual espécie tributária nós estávamos. Mas, como a gente vai passar a ver adiante, esse critério ele passou a ser insuficiente. Vamos dar uma olhadinha então no próximo slide. O STF ele prescreve atualmente, a doutrina dominante endossa essa tese, que 5 são as espécies tributárias. São impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Muita gente ainda confunde isso quando lê lá o artigo 145 da Constituição Federal, que diz que os impostos de competência da União, Estado, Distrito Federal e município são taxas, impostos e contribuições de melhoria. Mas é preciso que fique claro que esse dispositivo ele não elenca as espécies tributárias. Ele simplesmente delimita quais são as espécies tributárias de competência comum, ou seja, que cabem a todos os entes políticos. Então veja, hoje, vigendo a teoria pentapartite das 5 espécies tributárias, aquele conceito lá previsto no artigo 4 caput do CTN, que diz que a natureza jurídica específica dos tributos é determinada com base no fato gerador, passou a ser insuficiente, já que a gente vai ver adiante que muitas vezes é só com base naquilo que o CTN diz que é irrelevante que a gente consegue identificar a natureza jurídica específica do tributo. Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro, que é o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. Basicamente, ainda que o nome das duas espécies tributárias seja distinto e a contribuição social sobre o lucro líquido, como o nome já diz, incida sobre o lucro, e o imposto de renda da pessoa jurídica incida sobre a renda, basta um mero ajuste contábil para que as duas bases econômicas elas coincidam. Então, se olharmos apenas para o fato gerador, o critério ele deixa de ser suficiente para se saber diante de qual espécie tributária nós estamos. E com base nisso, o STF, inclusive, na ADI 2925-8, disse que, quanto às contribuições sociais, a sua característica está justamente na finalidade ou da destinação do produto de sua arrecadação. É dizer, o elemento essencial para a identificação dessas espécies tributárias é a destinação do produto da sua arrecadação. Então perceba bem, aqui o STF está dizendo que aqueles critérios que o CTN nos diz que eram irrelevantes, eles não são tão irrelevantes assim.
Na verdade, ele não está nem rasgando o artigo 4º do CTN, ele está simplesmente dispondo que, em algumas situações, como é o caso dessa aqui que a gente apresentou, o destino da arrecadação ele é muito relevante para que a gente saiba se a gente está diante de um imposto ou, por exemplo, de uma contribuição social. Isto é, para algumas espécies tributárias, analisar o destino da arrecadação é muito relevante para que a gente saiba diante de qual espécie tributária a gente está. Então agora a gente vai entender melhor o que é a DRU, para de fato nós centrarmos no objeto do julgado do STF. Então nós precisamos voltar lá para aqueles conceitos iniciais do direito tributário, principalmente naquilo que concerne aos tributos que têm arrecadação vinculada. Então vocês vão se lembrar que os impostos, tipicamente, eles não podem ter a sua arrecadação vinculada a órgão, fundo ou despesa, com as exceções lá de saúde, educação e algumas outras previstas na Constituição Federal. Já as contribuições sociais que são objeto do nosso julgado atual, elas devem ter a arrecadação vinculada a determinadas despesas. Inclusive, essa é a principal distinção entre as contribuições sociais e os impostos. Na verdade, as contribuições sociais elas são exatamente aquilo que os impostos estão proibidos de ser. Os impostos eles não podem ter arrecadação vinculada a determinada despesa, enquanto as contribuições sociais elas só são legítimas, só são válidas, só estão em consonância com o texto constitucional caso o recurso arrecadado ele seja destinado a determinada despesa. Então, com base nessa vinculação de receita das contribuições sociais, foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias o artigo 76, que ele dispõe que são desvinculadas de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023. Esse dispositivo ele já vem sendo constantemente alterado, né? Então esse termo final aqui ele já foi alterado diversas vezes. Então hoje, até 2023, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime da Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e das taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Os próximos dois dispositivos excetuam dessa desvinculação a arrecadação da contribuição social de salário e educação e das receitas das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Bem, então o que a gente tem aqui? Aquelas receitas das contribuições sociais, e aqui ele também prevê das taxas e das contribuições de intervenção no domínio econômico, que deveriam ter os recursos arrecadados destinados a determinadas despesas. 30% desses recursos eles são de livre disposição pelo gestor público. Então a receita das contribuições sociais e dos demais tributos aqui previstos que deveriam ter seus recursos destinados a determinadas despesas previamente definidas, com a DRU, 30% do recurso arrecadado pode ser livremente disposto de acordo com o que entendeu o gestor público. E essa medida, inclusive, na tese fixada no tema 277 de repercussão geral, já foi dita que é, sim, constitucional. Então, o Supremo disse não é inconstitucional a desvinculação, ainda que parcial, do produto da arrecadação das contribuições sociais instituídas pelo artigo 76 do ADCT, seja em sua redação original, seja naquela resultante das emendas constitucionais 27, 42, 56, 59 e 68, que foram diversas emendas que alteraram, né, o termo final ali da desvinculação de receitas da União. Então, os estados eles ajuizaram uma ADPF, percebendo ali que grande parte dos recursos da União eles derivam das contribuições especiais que não são distribuídas aos estados. Eles perceberam o seguinte: bem, a União está instituindo cada vez mais contribuições, ela não divide esse bolo arrecadado com os estados-membros e ela ainda promove a desvinculação das receitas dessas contribuições, podendo ter livre gestão com parcela desses recursos. E aí, tendo em vista que o elemento distintivo principal entre a contribuição social e o imposto é exatamente o destino da arrecadação,
O que os estados eles propuseram nessa DPF é que essa parcela que estava desvinculada, ela deixaria de ser uma contribuição social e passaria a ser um imposto, já que o imposto ele não tem a sua despesa vinculada a órgão, fundo ou despesa. E aí, o que os estados propuseram? Que sendo esse um imposto, ele seria um imposto novo. Então seria um imposto residual instituído com base no artigo 1541 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide que ele vai deixar mais claro ainda esse ponto. Então o artigo 154.1 ele prevê que a União poderá instituir mediante lei complementar impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. Esse artigo 1541 ele prevê aquela competência residual para a instituição de impostos, né? A competência ela é privativa da União, então só a União pode criar novos impostos diferentes daqueles previstos nas competências estatuídas à União, aos Estados e aos Distritos Federal e Município. Então veja, o que os Estados eles estão dizendo aqui? Bem, União, você está criando um imposto novo. Então, sendo este imposto novo, você precisa atender ao comando do artigo 157, inciso 2 da Constituição Federal, que ele diz que 20% da arrecadação do imposto que a União institui no exercício da sua competência residual, ela precisa distribuir aos estados e ao Distrito Federal. Então, me dê aqui a minha parcela, já que essa parcela desvinculada ela não é mais contribuição social, ela é um imposto. E sendo um imposto não previsto na Constituição Federal, você precisa me distribuir 20%. Esse tributo está sendo instituído com base na sua competência residual. Mas não foi isso que o STF entendeu. O pedido ele foi tido por improcedente. Disse o STF, não se confunde nem se equipara a adoção da DRU pelo poder constituinte derivado com a instituição de imposto pela União no exercício de competência residual de que trata o artigo 1541. DRU foi instituída não pelo legislador complementar, e sim pelo poder constituinte derivado. Então lembre-se, para que a União possa instituir um imposto residual, ela precisa se valer de lei complementar. É exatamente aquilo que o STF está dizendo aqui. A DRU ela foi instituída não pelo legislador complementar, mas pelo poder constituinte derivado, que não está adstrito aos mesmos limites normativos e semânticos que devem ser observados pela legislação infraconstitucional. E aí ele conclui que o fato de parte do estoque de recursos arrecadados mediante contribuições sociais poder ser direcionada para outras finalidades, não atrai o regime impositivo dos impostos para essa parcela, nem determina que deva ser ela repartida segundo as normas do artigo 157 a 159 da Constituição Federal. Então fiquem atentos, porque tem algumas questões, principalmente do CESP, que dispõem que a parcela desvinculada por meio da DRU das contribuições sociais elas se desnaturam da sua natureza de contribuição social e se transmudam em impostos. Isso está errado, já que o STF ele nos diz aqui claramente que não atrai o regime impositivo de impostos à parcela desvinculada da DRU. Tá certo? Então fiquem atentos, essa é uma jurisprudência muito importante, recente do STF, e tem tudo para ser cobrado em provas. E em provas discursivas é importante que vocês tenham esse raciocínio completo para que vocês consigam ali expor, né, todos os motivos pelos quais o STF decidiu pela não distribuição das receitas desvinculadas por meio da DRU, das contribuições sociais. Tá certo? Então até a próxima, meus amigos, e bons estudos.